E a partir desses versículos 13 e 4, quando nós fizemos leitura, nós vamos ver alguns detalhes dessa história, desse momento. O versículo de número 3 nos fala que deixou a Judéia e foi para a Galiléia. O texto está falando de Jesus e seus discípulos. Jesus está na Judéia, Jesus está numa região do sul, e ele precisa ir para a Galiléia, numa região norte. E olhando o mapa daquele tempo de Jesus, seguindo para uma linha reta, havia um trajeto. E esse trajeto descreve no versículo número 4, era necessário passar por Samaria. Porém, no texto a qual já foi lido aqui, nós vemos que os judeus, eles tinham alguns conflitos com os samaritanos. E por causa desses conflitos, os judeus não trilhavam esse caminho. Olhando pelo mapa da Judéia até a Galiléia, seguindo em linha reta, precisava passar por Samaria. Mas os conflitos políticos, religiosos, os conflitos que muitas das vezes colocavam um de frente com o outro em guerras, muitas das vezes conflitos por conta de uma adoração, muitas das vezes conflitos por conta de uma interpretação. Muitos historiadores vão falar que dentre esses conflitos estava a interpretação da Torá. Nós bem sabemos que os judeus, eles eram sempre zelosos pelos ensinamentos, sempre zelosos pela lei. E nós vamos ver então que também outros conflitos que existiam naquela época entre os judeus e os samaritanos era a questão da adoração, porque para os judeus a adoração verdadeira era a adoração que era feita no templo que ficava em Jerusalém, enquanto os samaritanos muitas das vezes adoravam no monte de Gerizim. E isso entrava em conflito, isso fazia com que eles não se comunicassem, os pensamentos não se encaixavam, as ideias. E o que os judeus fizeram? Adotaram um outro caminho, um caminho secundário, para não passar por Samaria. E vendo aqui este mapa, essa distância, vai nos falar que aproximadamente a distância de Galiléia, da Judéia a Galiléia, em sentido reto, era de aproximadamente 140 quilômetros. Porém, esse percurso que agora os judeus adotam, essa alternativa, torna o percurso um pouco mais longo. Que percurso era esse? Eles pegavam em sentido leste, pegavam em sentido a Jericó. Quando chegavam no Rio Jordão, eles costeavam todo o Rio Jordão. E aqui dá-se então o nome desta rota, conhecida como a Rota do Jordão. Eles iam costeando o Rio Jordão, subindo em direção então a Galiléia, para desviar a Samaria, que estava no meio dos dois caminhos. E é interessante que quando aqueles judeus precisavam ir a Galiléia, eles faziam essa rota, pegavam Jericó, costeavam o Rio Jordão, chegavam, passavam por Cafarnaum, chegavam no mar da Galiléia, continuavam contornando o rio até chegar então na Galiléia, na região norte. E é interessante que Jesus, o texto vai nos falar que Jesus não faz esse caminho. O texto vai nos falar que Jesus, ele pega o caminho direto, o caminho que é reto. Ele sai da Judéia em direção à Galiléia, e o texto vai dizer que era necessário cruzar por Samaria. Então, quando João está descrevendo esse momento, João entende aqui que já no pensamento de Jesus já está planejando, Jesus já está articulando, arquitetando o projeto, que a linha, o caminho que ele ia seguir era o caminho reto, o caminho que passaria por Samaria, porque era necessário passar por Samaria. Jesus então vai com seus discípulos, começa aquela jornada, e esta jornada então ela chega até este momento em que Jesus pede aos discípulos que fossem à cidade procurar alimento, enquanto na cidade de Sicar ali, ou antigamente era também conhecida como Siquém, ele está à beira de um poço, o poço que é chamado, ou a fonte que é chamada Fonte de Jacó,
uma fonte que foi comprada por Jacó, uma fonte que foi deixada de Jacó para os seus herdeiros, deixada por Jacó, por aqueles homens que estavam ali naquele momento, deixando para os seus filhos. E é interessante ver a história desse poço, porque Jacó está passando por esta cidade. Jacó compra agora um lote, compra um pedaço de terra. Ele compra das terras dos filhos de Amor, chefe da cidade de Siquém, ou Sicar, como o texto revela. E ali ele começa a escavar então aquele poço, deixa aquele poço ali para os seus descendentes, mas ele também participa daquele poço. Daquele poço ali ele vai suprir as suas necessidades físicas, tomando daquela água, dando aquela água para o seu gado. E isso fica marcado para Samaria. Isso fica marcado na história dos samaritanos, que eles têm Jacó como um nome muito importante na sua história. Eles têm agora Jacó, através daquele poço, um homem que será sempre lembrado. Naquele momento então Jesus, e o texto descreve no versículo 6, Jesus cansado da caminhada, Jesus chega naquele poço, pede para que seus discípulos vão para a cidade procurar alimento. E enquanto Jesus está ali, o texto vai nos dizer que vem chegando, versículo 7, uma mulher de Samaria, uma samaritana. Automaticamente, por Jesus ser judeu, talvez toda aquela tradição de Jesus sendo judeu, de não falar com aquela mulher, talvez aqueles que eles olhavam de longe, que avistavam aquilo, já sabiam que Jesus deveria ficar no seu lado, enquanto a mulher vinha, pegava a sua água e se retirava. Só que eu preciso chamar a sua atenção para alguns detalhes. Que Jesus, ele está nesse poço cansado da caminhada. Chega a mulher samaritana. E por mais que o texto descreve que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, Jesus se direciona a ela dizendo: dá-me de beber. Naquele momento ali, o pensamento daquela mulher estava naquele sentido humano, naquele sentido físico. Porém, ela o repreende na mesma hora, dizendo para ele: como tu sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana. E ainda o texto vai dizer: e mulher, porque não era tradição um judeu conversar com uma samaritana, muito menos uma mulher, um homem conversar com uma mulher. Haviam tradições de ser seguidas, haviam protocolos que seguiam naquele tempo. Mas a gente sabe que Jesus ele não veio para cumprir tradições. Jesus ele não veio para cumprir protocolos. Jesus veio para quebrar esses protocolos e tradições. Tanto que ele dirige a palavra a uma samaritana, sendo ele judeu. E este fato de Jesus quebrar tradições e quebrar protocolos vem desde a sua geração. Porque nós bem sabemos que Jesus foi gerado através do Espírito Santo por uma virgem. É um protocolo sendo quebrado, é um protocolo humano. Nós bem sabemos que quando a mulher estava pronta para dar à luz, era-lhe preparado um lugar, era-lhe preparado lençóis para o momento do parto, eram chamadas parteiras daquela época. E Jesus quebra esse protocolo, porque o seu nascimento foi num estábulo, foi numa manjedoura. A tradição mandava que aqueles homens que fossem da linhagem de sacerdotes, que quisessem exercer o ministério, precisavam se preparar e estudar. A partir dos seus 30 anos de idade, eles começavam a exercer o ministério de sacerdote. Mas nós vemos Jesus quebrando esse protocolo, quando aos 12 anos Jesus está discutindo a lei com doutores e sacerdotes. Então Jesus não veio para cumprir tradições. Jesus não veio para cumprir protocolos que, na ótica humana, era algo que já vinha de muitos anos, muitas gerações. Nós vemos também outros protocolos sendo quebrados por Jesus quando ele cura no sábado, que era algo que os judeus não gostavam. Quando Jesus anuncia o perdão, que era algo que eles questionavam.
tantos feitos de Jesus, para mostrar que Ele não veio para cumprir as tradições do ser humano. E naquele momento, então, Jesus pede de beber para aquela mulher. Ela o repreende. Só que, porém, Jesus dá uma contra-resposta dizendo: se tu conhecesse quem te pede, na verdade quem pediria era você. Se tu entendesse quem está na tua frente pedindo água, se tu entendesse quem está nesse momento anunciando uma palavra, dirigindo a palavra a você, você pediria água e Ele lhe daria, mas não daria qualquer água, daria água viva. Nesse momento aqui, Jesus está já saindo do sentido físico e está usando uma figura de linguagem para demonstrar àquela mulher: olha, eu não estou falando de algo natural, eu não estou falando de algo físico, eu não estou falando da água que vai saciar a sua sede humana, mas que daqui a pouco você vai precisar voltar aqui para este poço buscar esta água. Mas eu estou falando de uma água viva, uma água que continuamente vai continuar com você, uma água que continuamente vai suprir as suas necessidades, uma água que ela vai suprir a sua necessidade emocional, uma água que vai suprir a sua necessidade espiritual. É como se Jesus, em outras palavras, estivesse dizendo: olha, o que eu estou te pedindo é algo físico, mas se você conhecesse quem está te pedindo, aleluia, este alguém poderia lhe dar algo que vai além do físico, algo que é espiritual, algo que vai mudar o percurso da tua história. E o texto vai nos dizer então que aquela mulher, ela vai começar a ter aquele diálogo, e ela diz no versículo 11: Senhor, como que tu vai tirar a água? Note que aqui a história já começa a ser mudada, porque ela reconhece Jesus e chama e pergunta: Senhor, como você vai tirar a água do poço? Ele é fundo. Ela ainda estava no seu pensamento com algo físico, com algo do momento, com o cenário que ela estava vivendo. Ela estava com os olhos naquele momento, naquele cenário humano. Ela ainda estava se direcionando ao poço como algo que Jesus estava pedindo, a água física. E ela ainda pergunta: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deixou esse poço de herança? És tu maior que Jacó, que ele bebeu juntamente com seus filhos desse poço? O seu gado também foi alimentado. E Jesus diz para ela: olha, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. E no versículo 14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus está indo mais profundo ainda naquele momento de conversa, naquele diálogo. E Ele está mostrando para ela que não é algo físico, uma fonte de água a jorrar. E ela diz no versículo 15: então, Senhor, dá-me dessa água. Aqui, talvez, naquele momento, a Bíblia não descreve, mas eu creio que naquele momento ela começou a notar: esse homem já não está falando de algo natural, esse homem já não está falando de algo físico, este homem está quebrando tradições, conversando comigo, sendo judeu. Eu estou no poço, numa hora que era totalmente contrária a tudo aquilo que a tradição mandava. Porque alguns versículos nós vamos ver também que aquela mulher se encontrava no que o relógio daquele tempo vai nos direcionar ao meio-dia, buscando aquela água. E por que é algo que foge da tradição? Porque as mulheres, muitas das vezes, elas começavam a buscar as águas nas primeiras horas do dia para poder ter os seus afazeres, para poder ter ao meio-dia, onde o sol estava mais forte, já está com o seu alimento preparado. E aquela mulher está indo buscar água ao meio-dia. E eu fui pesquisar, eu fui começar a entender
entender, Senhor, por que ela está indo nesse momento? Por que ao meio-dia? Por conta da sua imagem, por conta do seu passado, por conta da trajetória da sua vida. Ela era uma mulher que era considerada por muitos uma mulher imunda, uma mulher impura, uma mulher que o texto vai descrever, que Jesus vai relatar a história dela, dizendo que ela já tinha tido 5 maridos e que ela estava não era dela. Então ela era considerada por muitas mulheres como uma mulher impura, como uma mulher que não era bom a imagem de outras mulheres sendo vistas com ela. Então ela preparava aquele lugar, mesmo sendo meio-dia, no sol forte, mesmo sendo uma hora que não era costumeira, mas ela estava lá para buscar água. E talvez muitos tenham isso como coincidência. Ah, mas era coincidência ela estar naquele momento. Não era. Jesus já tinha preparado, porque era necessário passar por Samaria. Então ele já tinha isso preparado. Ele já tinha esse encontro preparado. Ele sabia que em Samaria, ele sabia que esse cara estaria lá, uma mulher necessitada de uma água, mas que não era água física, era uma água que mudaria a sua história. E se nós formos comparar o poço com fonte, e o porquê que Jesus menciona que faria naquele sujeito, naquele homem, que beber dessa água faria uma fonte de água a jorrar, de água viva, é porque o poço, ele tem a sua forma individual, e a sua água é individual, mas uma fonte enche, uma fonte inunda, uma fonte não é só para ele, uma fonte vai jorrando água, que vai enchendo outros poços, que vai enchendo outros córregos, que vai enchendo outros rios. E por que esse texto se encaixa com esta mulher? Porque quando aquela mulher entende que Jesus não está falando de uma água física, Jesus começa a contar, a relatar a história dela. Olha, a água que eu tenho, ela vai suprir a sua necessidade. Se você pegar esse poço, você vai tornar a ter sede, mas a água que eu tenho é uma água viva. Vai, chama o teu marido e vem aqui. E ela diz: não tenho marido. E Jesus diz: dissesse bem, você já teve 5, e o que você está não é seu. Naquele momento ela ainda fala: Senhor, vejo que és um profeta. Naquele momento ela começa a entender que aquilo já não é mais natural, que aquela conversa já não é algo natural como ser humano, porque Jesus está falando de algo íntimo, de algo particular, de algo que é lá no profundo do coração que só ela sabe. E quando Jesus fala que esta água ela vai tornar a ter sede, mas a água que Jesus oferece é uma água viva, é como se Jesus estivesse falando: olha, tudo que você viveu, os casamentos que você teve, os relacionamentos, toda a busca que você teve no seu para poder suprir as suas necessidades físicas, emocionais, de nada valia você ter se você não tiver desta água que eu lhe der, desta água viva. Ela suprirá a sua necessidade física. Quantas das vezes você já teve? Você já teve 5 maridos, que você está não é seu. Você já viveu tantas coisas, você já viveu tantas emoções, mas tudo isso ainda existe dentro de você um vazio. Ainda existe dentro de você algo que está faltando. Mas eu tenho uma fonte de água viva. Eu tenho algo que vai suprir as suas necessidades. Eu tenho algo que não é algo que o mundo oferece. Não é algo que vai ser passageiro, mas é algo que vai ser eterno. Uma água viva, eterna, que vai fazer com que você, a partir de hoje, se você quiser experimentar, a sua história será mudada. Tudo aquilo que você viveu no passado já ficou lá, e você será uma fonte de água viva a jorrar. E quando Jesus fala para ela que ela será uma fonte de água viva, eu entendo no decorrer desse texto, porque aquela mulher entendeu que aquele homem que estava falando com ela era Jesus, que aquele homem que descreveu a sua vida era Jesus. Ela entendeu que aquela água que Jesus tinha lhe pedido e tinha lhe oferecido não era uma água natural. E ela entra na cidade anunciando: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Mestre. Ela estava naquele momento sendo uma fonte
de água viva anunciando para outras pessoas. Ela não ficou como um poço tomando apenas a bênção para ela, tomando aquilo para ela, mas ela se tornou uma fonte, anunciando a outras pessoas. Tanto que o texto vai revelar que depois vieram homens e mulheres e saíram de encontro com Jesus por ouvir o testemunho daquela mulher. Vai nos dizer no versículo 6, Jesus mesmo falando: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós encontramos na Bíblia vários textos que falam sobre Jesus sendo pão, Jesus sendo água. E um dos textos que muito me chama a atenção é quando Elias, já cansado da sua trajetória, por muitas das vezes tentar alertar o povo de Israel, ele corre para o deserto para se esconder numa caverna. E o texto vai nos dizer que Elias, cansado, adormece e pede para Jesus, e pede para Deus a sua morte. Só que porém um anjo desperta Elias, e quando Elias olha para a sua cabeceira, está ali pão e água. E o anjo vai falar para Elias: Elias, levanta, come, porque muito grande ainda é a tua caminhada. É como se o anjo estivesse dizendo: olha, Elias, a tua história não acaba aqui. Aqui tem pão, aqui tem água para você alimentar o seu corpo, para você renovar as suas energias, para você renovar o seu fôlego, para cumprir a tua vida. E este mesmo pão, esta mesma água ainda continua sendo Jesus nas nossas vidas. É Ele quem nos renova as nossas forças quando estamos cansados. É Ele que vem como pão, como água viva, para suprir as nossas necessidades não físicas, mas sim espirituais, emocionais. Este mesmo Jesus está aqui te oferecendo esta água viva, esta água que não é a água que o mundo dá, a água que o mundo oferece. Não são coisas desse mundo, não são coisas físicas, mas é uma água espiritual, é uma água que vai te levar para a vida eterna, é uma água a jorrar, e você será uma fonte nas mãos do Senhor. Você será alguém que anunciará o que Deus fez na tua vida, você será alguém que expandirá este evangelho, e será alguém que também testemunhará para outras pessoas virem para esta fonte. Eu convido você a estar fazendo uma oração neste momento. Comece a levar os seus pensamentos ao Senhor. Comece agora a contar para Deus tudo que você já viveu até os dias de hoje. Talvez você chegou aqui cansado, talvez você chegou aqui aflito, você chegou aqui talvez com problemas familiares, com problemas físicos. Mas comece a falar com Jesus, porque Jesus tem para você hoje aqui uma fonte de uma água que vai renovar as